Olá a todos, boa noite. Meu nome é Filipe Maranhão Silva. Eu sou natural do estado de São Paulo. Desde sempre, da minha adolescência para a fase adulta, eu sempre vivi no mar, sempre gostei do mar. E sabendo disso, eu entrei na Marinha, fui servir as Forças Armadas. E depois saindo de lá, eu fui ser marinheiro da Marinha Mercante, né? Esses navios cargueiros, trabalhar de navio. Porque eu sempre gostei de conhecer o Brasil, queria conhecer o mundo, e isso era uma oportunidade. A situação que eu vou relatar aqui foi acontecida em meados dos anos 80. Para quem não sabe, antigamente nos portos, nos cais, sempre quando os navios chegavam, sempre tinha pessoas lá para descarregar e carregar. Não era tudo automatizado como é nos tempos de hoje. Não tinha muito guincho, essa parafernália toda que existe hoje tecnológica. Era mais tudo braçal, nas docas. E ali quando os navios chegavam, sempre tinha pessoas que chegavam ali logo cedo para pegar trabalho, para fazer o descarregamento ou o carregamento. Isso naquela época era muito comum, não tinha vínculo trabalhista, não tinha nada. E muitos desses, às vezes, seguia viagem com o navio ali, o capitão, o comandante, ele contratava 2 ou 3, às vezes 4, para viajar, para quando tinha em um certo lugar que a gente sabia que não tinha muita mão de obra, fazer esse trabalho lá. E outros também iam pela vida aventureira, outros muitas vezes era foragido da justiça. E o capitão, o comandante, fazia vista grossa sobre isso aí. Ele tava pouco se lixando para isso, queria mais era a mão de obra. E quando o cara era bom de trabalho, pronto, aí era a fome com a vontade de comer. Por muitos, assim, muitos não sabiam, né? Mas alguns mais próximos, de cargos mais um pouco elevados, sabiam que muitos navios naquela época carregavam passageiros clandestinos, produtos que muitas vezes a gente não sabia do que se tratava, né? Para outro local. Quando o negócio era muito gritante, o capitão comandante dividia ali, né, o apurado, né, com os outros mais próximos. Mas muitos a gente não sabia, quando era uma coisa bem sigilosa, ele comia, vamos dizer assim, sozinho o que ele ganhava. Numa dessas, chegando no cais, no porto de Recife, Pernambuco, tinha muito trabalho ali para fazer. E logo quando a gente atracou, o capitão Feira de Praxe, né, veio para a equipe, né, para fazer o serviço. E entre essas pessoas que estavam se destacavam duas pela sua força e sua disposição. E o capitão até chegou a comentar comigo: faz, rapaz, esses dois aí é pau pra toda obra, viu? Faz tempo que eu não vejo uns cabras tão dispostos como esses. E os caras realmente, os caras eram paf, carregando os sacos de grão. E tipo, os outros até ficavam admirados, né? Até o capitão até comentou comigo e falou: rapaz, eu acho que esses dois aí vão querer ganhar mais pelo seu vigor físico, né? Pela sua disposição. Eu disse: pois é, eu acho que realmente eles vão pedir um pouco mais. Porque realmente eles estão dando uma surra nos outros, né? Mas eu não sei, velho, eu não sei, aqueles dois não me entravam. Eles não me entravam de forma alguma, sabe? Enquanto o capitão estava deslumbrado, admirado com a disposição daqueles dois, eu fiquei com meio pé atrás. A tripulação estava completa, era um navio muito grande, o qual a gente estava naquela época. Acho que para aquela situação, naquela época, acho que era um dos maiores. E os dois, antes de terminar o trabalho, né, que ia se estender por alguns dias, ele perguntou se não tinha vaga para eles trabalhar, viajar, fazer o descarrego. E o capitão disse que, poxa, por mais que ele que gostou do trabalho deles, mas no momento a tripulação estava toda completa, que não dava mais para levar mais ninguém. Aí tudo bem.
O trabalho se seguiu-se. Um dia antes de a gente desatacar e partir em viagem, não só 2 do nosso, mas 3 daquele pessoal que já estava certo de viajar e trabalhar, não apareceram. Simplesmente sumiram. E a gente não tinha tempo de estar procurando, e até porque era clandestino, não tinha registro, nada. Então, sendo assim, o capitão foi atrás daqueles 2 que estavam por ali, esperando o trabalho, e perguntou se eles ainda queriam viajar a trabalho. E prontamente eles aceitaram. E perguntou aí ao capitão: ô capitão, o que foi que fez o senhor mudar de ideia? Ele: não, porque 3 cabras nossas aqui não apareceu para trabalhar, então ficamos com essa vaga aí em aberto. E já como vocês é pau pra toda obra, como eu vi, então nem precisa contratar outro, porque vocês 2 já valem por 3. Então os cabras embarcaram e seguiram viagem com a gente. Bom, a viagem seguiu e, como eu falei, naquele tempo os navios não tinham tanta parafernália tecnológica, então se levava mais pessoas do que hoje, né? A nossa viagem era longa, ia dar algumas semanas de viagem. Bom, em dado momento da viagem, já em alto mar, começamos a sentir falta de uma pessoa, de um dos tripulantes. E procuramos e um falou que viu essa pessoa em tal lugar. Aí um desses cabras que foi disse: não, ele tá em tal lugar, acabei de falar com ele, daqui a pouco aparece e tal. Enfim, a viagem se seguiu. Mas aí a gente, né, constatou que tava faltando outra pessoa da tripulação que tinha viajado com a gente. E aquele negócio começou a ficar muito estranho. O capitão me chamou, eu e mais outros, e comunicou a situação. Fez 3 dos nossos aqui já estão desaparecidos. Já procurei por tudo que é local e nada. E ele nos falou o seguinte: eu vou pedir aqui ajuda pelo rádio, vou mandar um sinal de Mayday. Só que, para surpresa nossa, a comunicação estava cortada. Aquele negócio estava ficando muito sinistro. E eu perguntei: capitão, o que está acontecendo aqui, capitão? O que está acontecendo? E o capitão falou: eu não sei. Eu não sei mesmo. Disse: capitão, o que a gente está levando? Estamos levando alguma coisa que não era para estarmos levando. Ele: vocês sabem que eu sempre pego alguma coisa, alguém para transportar. Tem um cidadão aqui que está levando uma quantia em joias, mas eu não sei se ele tem algo a ver com isso. Eu lhe falei: e aqueles 2 que o senhor embarcou para trabalhar? Fez: eu não sei, como vocês sabem, a gente sempre pega pessoas para trabalhar, mas é bom a gente ficar de olhos abertos. Vamos pegar as armas que tem aqui disponível e vamos ficar na tucaia. E eu lhe cogitei: capitão, é bom a gente ir pro porto mais próximo, porque isso tá muito estranho. Ele disse: eu vou traçar o curso e ver aqui qual o porto mais próximo de nós, porque a gente tem que investigar esses sumiços. Então ficamos ali, na tucaia, na espreita. A gente mal conseguiu pregar os olhos e o capitão traçou o curso para o porto mais próximo, mas como a gente estava carregado, ia demorar um pouco chegar. Eu lembro que na noite seguinte, era uma noite de lua cheia, mas antes disso, na hora da janta, o almoço, não lembro certo, o capitão reuniu todos e botou a par da situação. Disse que pessoas ali estavam desaparecendo e alguém dali era responsável por isso. E saiu
questionando cada um de nós, inclusive aqueles dois. E eles disseram, não, a gente tá sempre aqui com o pessoal, a gente tá aqui para trabalhar. É uma triste coincidência isso está acontecendo nesse momento. Bom, como não tinha como provar quem era quem, o capitão sugeriu que todo mundo ficasse junto. E assim a gente fez. Só que em dado momento, um dos cabras ali começou a se tremer, a se contorcer, e o outro logo gritou: meu irmão tá passando mal, meu irmão tá passando mal. Foi logo socorrer ele e disse: alguém, por favor, pegue, vá buscar remédio, medicamento. E a gente ali sem entender o que estava acontecendo, então um correu para um lado, outro correu para o outro para pegar alguma coisa. Só que quando ele voltou a atenção novamente, o outro ali ainda estava assim, bolando no chão. Era uma mistura de dor com um sorriso sarcástico, e o outro tinha sumido. Do nada, para nossa tristeza e nosso fim, a iluminação do navio foi cortada. Breu total ali dentro. Logo a gente entrou em desespero e o capitão dizendo: calma pessoal, calma, deve ter sido alguma pane. Algum de vocês vão lá, 2 de vocês vão ver o que aconteceu, vão lá na sala de máquina, na caixa de fusível. Possivelmente algum fusível pode ter sido queimado. Então 2 de nós foram lá ver o que tinha acontecido. E aquele ali, um dos homens que estava ali se contorcendo no chão, ele começou a falar umas coisas estranhas. E eu logo escutei som de ossos se queimando, quebrando. E ele um gemido, um xingado. E ele falava algo tipo assim: eita, a festa vai ser boa. Eu meio que assombrado, eu comecei a pegar no braço do capitão e puxar ele para a porta de saída. Ele olhou para mim assustado e eu também olhava para ele. E logo a gente ficou de canto da porta só olhando. Naquela época a gente não tinha muito o conhecimento, o que estava acontecendo, então a gente estava naquela dúvida se atirava, se não atirava. E quando a gente viu, naquele breu, um gemido, uns estralos, e a gente foi vendo aquele cabra ali, mais ou menos que dava para ver se transformar. E a gente começou a escutar uns grunhidos, uns arranhados. Eu disse: capitão, vamos sair daqui. E ele: a gente vai pra onde, homem? Eu disse: eu não sei, mas vamos se esconder em algum canto. A gente saiu correndo. Só que, no trajeto, a gente escutou um uivo alto, não um, mas 2. E escutamos tiros, gritos de socorro. E eu e o capitão saímos correndo. O capitão queria correr pra onde viu o som. Eu disse: não, capitão, não, vamos nos abrigar. Vamos nos abrigar e ver o que está acontecendo. Então a gente saiu correndo lá pra cima do convés. Entramos numa sala e ficamos escondidos escutando. E eu lhe disse: capitão, que molesta é isso, capitão? O que a gente embarcou junto com a gente? O capitão, honestamente, eu não sei, meu filho. Mas eu acho que aqui dentro tem um lobisomem. Eu disse: um lobisomem em alto mar, capitão? Geralmente essas pestes não ficam dentro das matas. Ele: pois é, até onde eu sei também. Mas pelo visto, é isso que está acontecendo. A gente só escutou os sons de coisas correndo pelo navio e os gritos dos nossos companheiros. Aquilo era aterrorizante. A gente estava no meio do alto mar, longe de qualquer lugar, sem comunicação e agora sem energia. Que situação! Eu nunca pensei em minha vida passar por algo desse gênero. O capitão disse: vamos ficar aqui e esperar amanhecer. Quando o dia clarear, dizem que essas coisas se transformam. E aí, a gente vai pegar ele. Eu disse: é provável, capitão, que seja aqueles 2 que o senhor embarcou. Ele é. Pelo aquele teatro que fizeram, tem que ser eles 2. Eu digo: capitão, mas por que eles estão aqui? Ele fez: eu não sei, filho. Talvez ele saiba da existência das joias que aquele tripulante que embarcou junto com ele está levando. Ou não sei o que eles querem aqui. Só sei que a gente tem que se manter vivo.
Ficamos ali o resto da noite toda, escutamos passos, corrida. E quando amanheceu, finalmente, quando o relógio bateu 6 horas, o capitão disse: será que é seguro a gente sair? Eu disse: capitão, pelo sim ou pelo não, vamos esperar até umas 8 horas. Ali a gente tava sem água, sem comida. Então, tanto eu como o capitão, a gente tava armado. E a gente saiu. Nossa. A cena que eu vou descrever, eu não sei nem como descrever. Pelo todo o navio, tinha sangue, pedaço de braço, de perna, tripa, o que você imaginar, corpos estraçalhados. O capitão foi inevitável, o capitão botou a mão na cabeça e me disse: puta merda, o que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Eu disse: calma, capitão, calma. Não adianta se apavorar agora. Vamos dar uma busca e pegar aqueles 2 amaldiçoados. Só pode ser eles. Capitão, é certo. Vamos na cabine lá do cidadão que tá transportando as joias. Talvez seria isso que eles queriam. A gente foi até lá. E realmente, o cidadão tava todo estraçalhado na frente da sua cabine. A gente deu uma busca onde ele estava hospedado, mas não encontramos nada. Talvez ele tivesse guardado as joias ali, talvez não. E talvez os malditos tenham pego. Aí eu disse: capitão, vamos dar uma busca nos malditos e vamos acabar com eles. Eles estão desarmados e a gente tá armado, então a vantagem é toda nossa. E o capitão: muito bem, é isso que vamos fazer. Começamos pela sala de máquina. Nossa, tinha sangue pra tudo que era lado. Corpos no maquinário. E aí foi aí que a gente descobriu que isso que fez tudo parar. A gente saiu chamando um por um e por outro, mas logo a gente percebeu que ali só existia nós dois. Era impressionante a força daquela coisa, porque tinha portas ali que tava literalmente arrombada. A tranca daquela época não foi o suficiente para conter tanta fúria. Se fossem os navios de hoje mais modernos, com certeza eu acho que seguraria as pancadas, mas um navio dos anos 60, eu creio, não ia segurar tanta fúria, tanta violência. Eu não vou mentir, eu confesso que eu tava com muito medo. Eu tava com medo, muito medo de morrer. A gente procurou por todo o navio e não encontramos nada, nem rastro daqueles dois. Então eu falei pro capitão: capitão, vamos pra cabine e vamos dar suprimento pra lá. Mas chegando lá, estava tudo destruído. Os aparelhos de navegação, tudo. A gente estava literalmente só no meio do mar, no meio do nada, contando com a sorte para que alguém nos achasse. O capitão pegou o sinalizador e eu também. E eu disse: capitão, vamos voltar para aquela sala, vamos nos esconder novamente lá. Ele concordou e a gente foi para lá. Ficamos mais uma vez acordados, o sono batia, a gente tentava dormir de todas as formas. O sono era tremendo, então a gente revezou. Um cochilava e o outro ficava de tocaia. Nada. Naquela noite, nada. Tudo silêncio. Tudo em paz. No outro dia, ao aclarear, saímos novamente, demos uma busca. Nada. Voltamos novamente para a sala, onde a gente ficou trancado e tava tudo tranquilo. Nem rastro, nada. Então eu falei com o capitão: capitão, será que aqueles dois pegaram o que queriam e foram embora? E o capitão me disse: será? Vamos dar uma olhada nos botes. A gente foi contar os botes que tinha.
E realmente, tava faltando 2. O capitão foi isso mesmo. Eles vieram atrás daquelas joias. Como é que eles sabiam que aquele cidadão tava carregando, a gente não fazia ideia. Mas, pelo visto, eles tinham feito o que queriam, pegaram o que queriam e foram embora. O capitão vamos tentar ir para a cabine e tentar restaurar os comandos e ver se a gente consegue nós dois sair daqui. Ou esperar ver se algum navio passa nessa rota e pedimos ajuda. Fomos para a cabine e ficamos lá meio que de guarda, meio que tentando consertar para ver se saímos dali. Quando escureceu, a gente novamente se trancou, tudo tranquilo. Mais um dia naquela pisada e tudo na paz, então a gente realmente estava convencido que estávamos só eu e o capitão. Mas em uma noite seguinte, num descuido nosso, quando a gente estava lá tentando na sala de máquina tentar consertar lá o que estava danificado, e escutamos algo vindo em nossa direção. A sensação do medo que eu senti naquele momento era indescritível. Meu coração saiu de 0 a 1 milhão de pulsação por hora. A gente fechou a porta rapidamente, escoramos e aquele que veio bateu com força ali, derrubando eu e o capitão no chão. Aquele bicho pulou por cima do capitão. Eu consegui pegar a minha arma e atirei, peift. Eu creio que um dos tiros pegou na cabeça daquele bicho, que fez ele cair. Quando eu escuto novamente outra criatura vindo, eu peguei a arma aqui do capitão e comecei a atirar. O bicho voltou, não enfrentou. Eu fiquei ali tremendo, igual vara verde, como se diz. Aquele outro que estava morto, aos poucos foi se transformando, e a nossa suspeita estava certa. Era um daqueles cabra. Eu fiquei ali pedindo, rezando, por tudo que é mais sagrado, para que eu saísse de vida dali. E a todo momento, com a arma na mão e tremendo, eu pensava, como irei sair daqui? Como irei sair daqui? Ali, eu fiquei até amanhecer. E eu disse, eu não tenho muita escolha, se eu ficar aqui também eu vou morrer. Então eu tive um plano. Eu já sabia como eu ia sair dali e matar aquele miserável. Eu, com a arma em punho, fui até a proa e comecei a assaltar os botes que tinha ali. Deixei para soltar por último o que estava próximo à sala de máquina. Deixei ele já no ponto de soltar. Olhei ao redor, sempre na espreita, com muito cuidado, para ver se aquele miserável não aparecia. Voltei à sala de máquina e comecei a furar o depósito de óleo diesel. Espalhei óleo diesel por todo o canto. Eu ia botar fogo ali, eu ia afundar aquele navio. Eu ia causar uma grande explosão. E assim, se aquele miserável ainda tivesse ali, ele ia morrer junto. Mas quando eu tava para sair, uma surpresa, aquele maldito aparece em minha frente, com aquele sorriso sarcástico, dizendo: agora você vai morrer, seu peste. Eu saquei a arma e comecei a atirar, mas o bicho era rápido, era escorregadio. Até que eu cometi um erro. Eu gastei toda a munição que eu tinha e não acertei. Nisso, ele volta com aquela cara de fúria e disse: agora você vai morrer, seu miserável. E eu pensei, ali seria o meu fim. Mas quando ele estava para vir para cima de mim, alguém acertou com ele uma paulada. Mas que paulada certeira no seu tímpano, que fez ele cair. E continuou batendo. Era o Tonhão Mão de Ferro. Depois que o Tonhão esbagaçou a cabeça daquele miserável, ele se perguntou pra mim: Felipe, você está bem? Eu disse: tô bem, Tonhão. Onde é que você estava, homem? Eu pensei que todo mundo aqui estava morto.
Quando eu escutei esse fuzuê todo, eu me escondi, que eu não sou besta. Fiquei bem escondidinho, esperei a poeira assentar pra sair daqui. Vamos embora, homem, vamos embora daqui. Digo, puta merda, homem, ainda bem que tu apareceu. Senão eu não sabia o que seria de mim. Seria meu fim. Então seguimos rumo ao bote para sair daquele navio. Quando eu estava chegando próximo, eu me abaixei. E o porrete que o Tonhão tava passou em minha cabeça. Eu logo me esquivei e disse, Tião, o que é isso, homem? Ele, desculpa, amigo, mas não posso deixar testemunha. Testemunha de quê, homem? Tá endoidando? Ele, amigo, esses dois entraram aqui por conta de mim. Eu sabia que aquele bacana estava cheio de joia, cheio de coisa preciosa, então arquitetei tudo para aqueles dois virem e fazer o maior fuzuê aqui. A gente ia dividir o negócio, mas o negócio saiu meio errado. Eu disse, homem, pode ir embora, mas me deixa, vai-se embora, siga seu caminho, Eli. Infelizmente, isso não vai dar para ser. Então eu comecei a correr e o Tião veio atrás de mim com tudo. Eu consegui pegar um remo que estava ali, mas o remo não foi suficiente, logo o remo quebrou. O Tião era um homem forte. Ele veio correndo atrás de mim com tudo. Ele conseguiu dar uma paulada nas minhas costas que eu caí. Quando ele foi dar outra, eu consegui me esquivar. A minha sorte foi que eu consegui dar um chute bem forte nas bolas dele, que fez ele arriar. Aí foi minha vez. Não tive dúvida, peguei aquele porrete de pau e comecei a bater nele. E ele tentando se defender, eu acho que eu quebrei um dos braços dele. Logo avistei um machado que tinha ali, que era para ser usado como emergência, então eu não pensei duas vezes e fiz o que tinha que ser feito. Eu fui lá no Tião, catei, a bolsa que ele tava realmente estava cheia de joias ali. Aquele miserável arquitetou tudo aquilo por ganância. Vai confiar em homem, vai confiar nas pessoas. Bom, peguei a bolsa que estava com ele e segui pro bote. Só para garantir, eu segui meu plano à frente. Toquei fogo no óleo e deixei pegando fogo. Desci o bote e saí dali. E ali comecei a ver as explosões do óleo na sala de máquina e o fogaréu subindo. Fiquei à deriva no mar, esperando ser resgatado, e confesso, estava com muito medo de ninguém me achar. Se ninguém me achasse, todas aquelas joias, todas aquelas coisas não me serviria de nada. Era hilário, mas eu ia morrer podre de rico. Veio a noite, passou, e no outro dia fui acordado com pessoas vindo ao meu resgate. Era um navio mercante que estava passando por ali. Me resgataram, ainda bem que eles não me cataram a bolsa, senão talvez teriam me matado para ficar com todas aquelas joias. Disseram que me acharam pelo fogaréu quando vieram ver do que se tratava. Então eu expliquei para ele o que tinha acontecido. E eles ficaram de boca aberta, incrédulo. Mas, com muito custo, acreditaram nas minhas palavras. Pelo meu espanto, minha cara de terror, de espanto, eles viram que eu não estava mentindo. Bom, e essa foi a minha história, a minha experiência com essas bestas que andam pela terra. Esses demônios, esses amaldiçoados. Eu escapei pelo milagre. Boa noite.